Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos falar sobre o futuro corporativo com a inteligência artificial e tenho ao meu lado o prazer de conversar com Paulo Fernando Silvestre Júnior, mestre e doutorando pela PUC de São Paulo em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, LinkedIn Top Voicer e Creator, consultor, professor e jornalista. Muito obrigada, Paulo, por estar hoje nesse episódio e compartilhar e dedicar o seu tempo, compartilhar ideias e trocar informações sobre esse tema tão em voga e tão evidente, né? Obrigado pelo convite, Denise. É um prazer. É sempre muito conversar. Super. Começar falando sobre as empresas, Paulo. Na era de transformação digital, identificar oportunidades para integrar a inteligência artificial nos processos corporativos é essencial para impulsionar a eficiência e a competitividade das empresas. E as empresas podem explorar a aplicação da IA em diversas áreas. A primeira pergunta é: como as empresas podem identificar assertivamente essas oportunidades e aplicar nas suas empresas? Bom, a inteligência artificial é a bola da vez, não? Mas ela é uma tecnologia e uma sequência de tecnologias que levam à transformação digital. Ela é a mais recente e talvez a mais transformadora, efetivamente. Mas, como sempre costumo dizer, inclusive para meus alunos, não? Transformação digital ela é muito mais transformação do que digital. Não adianta nada a gente achar que vamos investir pesadamente em software, em equipamentos, em sensores, e os processos continuam os mesmos, né? Então, como consultor, eu vejo muito assim, casos de empresas que investem muito dinheiro e no final das contas, o que acontece é que elas não colhem os resultados esperados. Porque, na verdade, os processos continuam os mesmos, né? Não adianta nada você passar um verniz digital em cima de um processo velho, né? É igual pegar e invernizar uma mesa cheia de cupim e achar que vai ficar ótimo. Não, vai ser uma mesa cheia de cupim com verniz só, né? A transformação digital e a inteligência artificial acaba sendo a mesma coisa. Então, acho que o primeiro grande desafio para empresas que querem trabalhar aí a sua transformação digital com ou sem inteligência artificial é de verdade querer fazer as transformações, né? Tem uma frase muito famosa do Peter Drucker que ele diz que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? E às vezes as empresas contratam aí consultorias caríssimas, os caras vão lá, fazem um monte de estudos, no final emitem os relatórios, dão as sugestões, e não acontece nada, não, porque o dono da empresa não acredita naquilo. Então, né, não acontece nada, não. A inteligência artificial, a gente precisa entender, ela é absolutamente transformadora. Não é um hype, como talvez tenha sido o metaverso no ano passado, no ano retrasado, na verdade, não. Parecia que o metaverso agora vai revolucionar tudo, né? E onde está o metaverso hoje? Não? A gente vê até a Meta desmobilizando parte da equipe do metaverso para investir em inteligência artificial. A inteligência artificial, por outro jeito, ela chegou chutando a porta, não? Porque ela efetivamente é uma força de transformação. E desde que o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022, ele ficou muito fácil. Ele é uma ferramenta fácil, a interface dele é muito fácil. Então, você vê o cidadão comum usando inteligência artificial, coisa que até 2022 era restrito a um número reduzido de profissionais de TI. E hoje todo mundo usa inteligência artificial para fazer as mais diferentes coisas. O desafio das empresas é identificar, então, onde ela pode usar esse poder todo de transformação para melhorar os seus processos. Não é que achar que a inteligência artificial é mágica, ela não é. Nem a melhor plataforma, ela não faz mágica, não. Ela tem uma incrível capacidade de transformação, de processamento, de identificar padrões, não. A inteligência artificial ela é uma inteligência sobre-humana. Então ela consegue ver coisas que mesmo o melhor profissional não consegue ver. Agora sim, você precisa contar para ela o que você quer que ela faça, né? E é isso que muitas empresas vão patinando.
Então, aí você me chama a atenção um primeiro item, que é a comunicação. Eu vi recentemente, eu não gosto de trazer fontes que não digam que fonte, da onde que vem essa informação. Mas eu achei interessante a colocação desse vídeo. No vídeo, a pessoa explica, supostamente estava dando uma entrevista, e ela coloca que um jovem hoje, falando aí de multigerações, que um jovem hoje tem, em média, 40% menos da extensão vocabular comparada à high school americana da década de 50, dá uma olhada. Ou seja, estamos com menos vocabulário. Isso a população, principalmente brasileira. E a consequência, isso vem de encontro com o que você está me falando. Se você não sabe se comunicar, se você não tem uma extensão de vocabulário, você não sabe como se comunicar para alcançar o teu objetivo. E ele até exemplifica nesse vídeo que se uma pessoa não souber diferenciar entre a diferença entre a palavra afrontar, defrontar e confrontar, não vai sair do desenho que se queria. E são palavras bem diferentes, assim. Exatamente. São parecidas, mas muito diferentes no sentido. Exatamente. Da mesma forma, se não souber diferenciar o teto de uma abóbada, não sai do projeto um desenho arquitetônico. Então, ele chama a atenção que a vida é feita de escolhas, ele vai mais além, mas eu queria trazer essas informações iniciais. Se hoje nós estamos com uma deficiência na geração atual, na geração Z, com uma deficiência vocabulário muito menor, porque estamos lendo mais, estamos mais interagindo com a tecnologia, estamos falando de rede social e às vezes interagindo com tecnologia erroneamente, né? Não utilizando para conhecimento. Nós temos aí um problema da inteligência artificial com a nova geração. E ele conclui que as gerações X ou a milênio está em vantagem competitiva, porque como ela lia mais, ela tem mais vocabulário, ela consegue assertivamente interagir mais com a inteligência artificial. É isso que você meio que trouxe? Você concorda com essa explanação? Talvez, eu acho que talvez tenha um viés um pouco preconceituoso aí, né? É um fato, né? A inteligência artificial, principalmente a IA generativa, que o pessoal todo mundo fala agora, né? Por causa do ChatGPT, DALL-E e outros, Midjourney e tal, você precisa conversar com a máquina, né? Tem uma expressão americana que é muito adequada aí, que é garbage in, garbage out. Ou seja, se entra lixo, sai lixo. Se você pergunta uma coisa ruim, a resposta vai ser ruim. Não? As pessoas que usam melhor a inteligência artificial generativa são aquelas que sabem fazer melhores perguntas. Tanto que tem aí uma nova profissão, né, que está surgindo aí com muita força desde o ano passado, que é o tal do engenheiro de prompt, que é um termo aí que é um abuso de linguagem, não? Mas enfim, o que é o engenheiro de prompt? É uma pessoa que consegue tirar melhor proveito, porque ele sabe fazer as perguntas. Né? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de organizar as suas próprias ideias, não espere que a inteligência artificial vai fazer isso por você. Ela vai responder só o que você pedir. Se você pedir uma coisa limitada, ela dá uma resposta limitada. Agora, existe de fato uma questão cognitiva muito séria, eu acho que atualmente, e eu entendo que as redes sociais têm um papel bastante determinante nesse sentido, porque não é verdade que as pessoas leem menos, né? E às vezes eu ouço muito isso, inclusive de colegas jornalistas, as pessoas leem menos. Mentira. A gente nunca leu tanto. A questão é o que nós estamos lendo, qual é a qualidade do que nós estamos lendo, e a qualidade está muito ruim. Isso é um fato. A gente fica lendo, enfim, coisas nas redes sociais, né? Ou fica vendo aqueles vídeos no TikTok, não desmerecendo o TikTok, mas a gente sabe que a maioria dos vídeos lá são vídeos de entretenimento bastante questionáveis, digamos assim. E todos eles ficam muito parecidos, porque o algoritmo, ele vai, se você gosta de alguma coisa, o algoritmo vai te mandar mais daquilo, e mais daquilo, e mais daquilo, e aí você fica na sua bolha. E isso é um perigo muito grande, não? Então, a quantidade de palavras que nós sabemos está diretamente associado à qualidade da informação que a gente consome, não? Isso vale desde ler
dentro de grandes corporações, entre os níveis hierárquicos. Porque o cara que está no C-Level, lá, o diretor, ele sabe 30 mil palavras. O cara que está na base, ele sabe 1.000 palavras. Então, às vezes chega uma mensagem da diretoria, o cara que está lá embaixo, ele não consegue sequer entender o que está dizendo. E são palavras que, para aquele nível, são muito comuns, mas o cara que está na base nunca ouviu falar daquilo. Então, agora, trazendo de novo para a questão da inteligência artificial, de novo, você tem que saber elaborar o seu pensamento, elaborar o que você está pedindo, para você ter uma boa resposta. Senão, a ferramenta ela não faz milagre, certo? Ela vai entregar só o que você está pedindo. Agora, você falou sobre os processos em relação à mentalidade das empresas, né, inicialmente. Se você não mudar a forma de você ver os seus processos, você não vai conseguir otimizá-los e automaticamente não vai conseguir aproveitar as benesses da inteligência artificial. Você acredita que a cultura organizacional focada mais em pessoas tem mais dificuldade a implantar a inteligência artificial do que voltadas ao poder? Eu acho que é o contrário, na verdade, não? Porque, como eu falei, é uma questão. Quando a gente pensa em transformação digital, e aí com ou sem inteligência artificial, de novo, é uma transformação de processos. É uma questão cultural, eminentemente. Não é só uma questão tecnológica. Quem faz essa mudança pensando só em tecnologia, corre um seríssimo risco de dar com os burros na água. Então, a cultura ela precisa estar focada em pessoas. Até mesmo porque uma das grandes discussões que a gente vem tendo aí nos últimos 15 meses, desde que o ChatGPT foi lançado, é se a inteligência artificial ela vai acabar com o emprego das pessoas e todo mundo vai morrer uma morte horrível. Não? É nesse sentido que eu trouxe sobre a dificuldade da substituição, né? Nesse sentido. Então, e aí é uma coisa que a gente precisa pensar, porque nós vemos muitas corporações e algumas funções particularmente, não, as pessoas elas são conduzidas a se comportar como robôs. Um processo muito estratificado, a pessoa não tem liberdade de fazer nada, não tem liberdade de pensar, ela tem só que executar. Essa pessoa vai ser substituída, porque ela já trabalha como um robô e o robô faz isso melhor do que ela, né? A única maneira de nós não sermos substituídos é nós não pensarmos como robô. Não, o robô ele precisa ser uma entidade que trabalhe junto conosco. E isso exige inteligência humana, né? Como eu falei, você tem que saber o que você vai fazer com a inteligência artificial. Se você é daquelas pessoas que acha que o robô vai fazer tudo para você, que você vai lá, entra no ChatGPT e fala, ChatGPT, faça o meu trabalho. Ele vai fazer alguma coisa tosca, porque não é essa a função dele, esse é um mau uso da tecnologia, não. E se você pensa dessa maneira, você vai ser substituído. Não. Então, o que você precisa ver, qual é o desafio das corporações e o desafio dos profissionais? É justamente se organizar, se preparar para entender essa tecnologia e se apropriar do que ela traz de bom para qualquer que seja a sua função e em qualquer que seja o setor da economia, você use isso daí para melhorar as suas atividades. No ano passado eu estava em um evento da IBM e tinha o vice-presidente que ele falou uma frase muito interessante que disse que a inteligência artificial não vai substituir as pessoas. Quem vai substituir as pessoas são outras pessoas que usam a inteligência artificial. E é uma grande verdade. É uma grande verdade. Então, é uma questão cultural fortíssima. Eu acho que os gestores, eles precisam estar atentos para que as suas equipes, eles não devem olhar a inteligência artificial como uma possibilidade rápida e fácil de cortar custos, eliminando cargos. Eles precisam olhar a inteligência artificial como uma oportunidade de aumentar a receita, melhorando o trabalho das pessoas.
E aí você me traz a responsabilidade dos líderes, né, em relação à motivação da sua equipe. Uma das responsabilidades é justamente mantê-los motivados para que continuem focados nos resultados que ela tem que dar. Exatamente, né? E ele tem que se manter motivado e, na verdade, buscar as informações da hierarquia para cima, né, que vem dos executivos, para passar para a sua equipe. O que você pode trazer em relação a isso para essa motivação ser aplicada de uma forma eficiente? No sentido que você trouxe aqui, né? Saiba que a criatividade, a inovação é algo hoje que você tem que acordar e dormir com isso, né? Eu acho que aí tem uma questão de transparência, né? E a transparência com a equipe, né? E uma conscientização do uso da tecnologia, como a gente estava falando. Na semana passada mesmo, eu estava conversando com o diretor da Wurth do Brasil. A Wurth é uma empresa alemã, né? Que tem a operação aqui no Brasil há 50 anos. Eles fazem, entre outras coisas, parafusos, tem a parte química e tal. É uma empresa bastante grande, não? E a conversa foi interessante que a gente estava falando do processo justamente de digitalização do varejo deles. Eles entraram no e-commerce há algum tempo aí, não? E não foi demitido nenhum vendedor. Pelo contrário, eles contratam cada vez mais vendedores, mesmo com o e-commerce a todo vapor. E qual foi o segredo disso daí, não? Primeiro porque quando um cliente, e aí a venda deles é basicamente, principalmente B2B, não? Mas quando um cliente ele entra para comprar, sei lá, os seus produtos, não, e ele faz o login, na tela ele já vê a foto do vendedor ao qual ele está associado. E todas as compras que aquela pessoa fizer pela plataforma digital, o vendedor físico, a pessoa, ela recebe Comissão. a comissão. Então, veja, a figura do vendedor, a empresa ela criou uma cultura muito interessante de não substituição da mão de obra humana, que para eles é uma coisa super importante. Eles acreditam que o vendedor humano é necessário para o negócio deles. Então, eles implantaram o varejo digital, que não tem como não ter hoje, mas de uma maneira que o varejo digital ele complementa o trabalho do vendedor. Inclusive, por exemplo, o vendedor ele não tem como estar em todos os clientes dele, todo mundo. Tem cara para ir uma vez por mês no cliente. Mas se tem alguma coisa que ele fala, puxa vida, tem aqui um produto em promoção para aquele cliente, ele gera um carrinho de compras e manda, olha, só tem que estar esse produto que te interessa. Clica aqui, se você quiser, pode clicar aqui e já sai com o carrinho pronto. E aí faz a venda. Então, veja, é um exemplo que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas que tem tudo a ver com o uso da tecnologia para empoderar a equipe. Então, de novo, eles estão ampliando a equipe de vendas mesmo com o crescimento do e-commerce. Mas essa é uma tendência das empresas de médio e grande porte? Não vejo também. Não. Não vejo. Não, isso aí eu acho que é uma boa prática que vale ser demonstrada, porque É possível, né? é possível, não? A gente está falando aqui, a inteligência artificial tem que melhorar o trabalho das pessoas. Só que, infelizmente, a gente sabe que tem muito gestor aí que não vê a hora de usar a inteligência artificial para cortar metade da equipe, se não for mais. Né? Que o cara ele quer passar a régua lá no final do mês e as despesas dele lá com o salário vão diminuir muito, não. Aí bom, cada um é cada um, não posso, enfim, da cabeça das pessoas, né? Se o cara ele tem essa mentalidade de reduzir as despesas, ok, não, mas de novo, a inteligência artificial ela não é mágica, né? A gente tem que entender que, pelo menos por enquanto, não sei, daqui no futuro, o negócio cresce muito rapidamente, mas pelo menos por enquanto as entregas são limitadas, a qualidade não é a mesma de um profissional. Por outro lado, se ela for usada para auxiliar o profissional a executar o trabalho dele, a entrega desse profissional vai ser muito melhor. Ou seja, acho que o desafio aí, portanto, é olhar para a tecnologia e não ver como uma forma de reduzir despesas, e sim como uma forma de aumentar receitas. Eu acho que também é bem interessante e mais pessoas ficam felizes desse jeito. Com certeza, com certeza.